Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. E hoje está aqui com a gente o pastor Joás, né? Pastor aqui em Campo Grande, Igreja Batista. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. Mas pastor, seja bem-vindo, ok? Aqui nós temos agora 10 irmãos online. E a gente não está vendo eles. Mas esse é o jeito que a gente está descobrindo nessa pandemia, se reinventando para estar perto, né? Nós que somos de igrejas, né? Origens que não estávamos tanto na mídia, né? A gente está aprendendo agora, mas é muito bom a gente poder estar junto com vocês nessa quarta-feira. E eu agradeço o pastor porque ele estava aqui ocupado, fazendo o culto dele online também, e se dispôs a estar com a gente aqui. Pastorzão, fica à vontade, Deus abençoe sua vida, e esse povo que está aí seja edificado e abençoado através da palavra de Deus. Boa noite, gente. Paz de Jesus para todo mundo. Alegria muito grande estar com o pastor Júlio aqui, um cara que eu admiro, gosto muito. E ainda fico envergonhado com os números dele na corrida, tá? Falando para ele, um dia eu tenho que chegar na pegada dele, mas já a gente chega lá, né? Muito bom. Gente, obrigado pelo privilégio. O pastor Júlio é corajoso de me chamar aqui, poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus sobre fé com os irmãos. Sou pastor da Igreja Batista Vila Célia, a nossa Vila Célia, ali no Jardim dos Estados, lá para cima, perto da Ceará. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu oro e torço para que seja a bênção para você, como foi para mim me debruçar de novo sobre esse texto. É um texto que particularmente eu gosto bastante, me desafia muito e eu oro para que te desafie também. A vida de fé é uma vida de desafio, porque a gente tem muita vontade de controlar coisas e a vida de fé é uma outra proposta. Quero te convidar então, não sei se você vai conseguir acessar ou abrir a Bíblia aí, Romanos capítulo 4, eu quero ler para você do versículo 18 até o 21 só. Então Romanos 4, de 18 a 21, mais uma vez falando de Abraão, né? Difícil a gente falar de fé e não voltar e falar de Abraão, mas agora é o apóstolo Paulo citando o Abraão. Eu acho bem interessante essa leitura que o apóstolo Paulo faz de Abraão. Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim: esperando contra toda esperança, ele acreditou e se tornou pai de um grande número de pessoas, segundo a palavra, assim será sua posteridade. Ele não fraquejou na fé ao considerar o seu corpo, ele era quase centenário. E o seio materno de Sara também. Diante da promessa divina, ele não sucumbiu à dúvida, mas foi fortificado pela fé e rendeu glória a Deus, plenamente convencido que o Deus que prometeu também tem poder para cumprir. Amém? Queridos, tem uma série de coisas para tratar nesses 3 versículos. Eu queria chamar sua atenção. Primeiro, para dizer que a vida de fé não é uma vida irracional. A vida de fé não é uma vida louca, não é tiro no escuro. E de vez em quando a gente tem essa sensação. Então, quando estamos no meio de uma pandemia, quando a gente está enfrentando um problema, quando a gente se vê no meio de problemas, e nós estamos em muitos problemas. O nosso mundo está doente. E a pandemia é um lado da doença. Nós tivemos ontem um assassinato brutal em Santa Catarina que mostra o nível da doença da humanidade. Então é muito difícil ter fé nas pessoas, por exemplo, com o que a gente viu ontem. É difícil e a gente fica achando que uma vida de fé é fechar o olho e seguir. De vez em quando passa pela nossa cabeça que quando Deus pede fé para nós e quando a gente precisa de fé, nós estamos falando de um tiro no escuro, de um se jogar de precipício. E esse texto vem propor outra coisa.
inclusive uma palavra que eu quero falar bastante aqui hoje, esperança. Quero ler de novo, chamando a sua atenção e inclusive citando outras versões. O texto no 18 diz assim: Abraão creu contra toda a expectativa. A minha versão diz assim: esperou contra toda a esperança. Loucura isso, né? Mas essa esperança aqui eu queria traduzir por expectativa. Então olha só, Abraão, segundo o apóstolo Paulo, ele não fechou o olho e foi. Abraão tinha os pés no chão, gente. Abraão sabia da realidade do seu corpo. Abraão percebia que já estava idoso, que na verdade ele estava muito mais perto da morte do que da vida. Abraão não foi um louco, Abraão foi alguém consciente. Abraão olhou para a realidade dele, Abraão olhou para ele, Abraão estava consciente de tudo que estava vendo à sua volta. Abraão percebeu as expectativas da sua vida. Ele já estava com quase 100 anos, como assim ser pai agora? A esposa dele também. A minha versão diz que inclusive eles estavam sendo atingidos pela morte. Então Abraão, em hipótese alguma, estava fechando o olho, estava dando de doido. Não, Abraão era consciente da sua realidade, da realidade à sua volta, a realidade da sua esposa. Abraão era consciente. E a esperança é justamente isso. A esperança é, 2 pontos, analisar a realidade e depositar a fé ou depositar a sua esperança em algo para além da nossa realidade. Aquele que tem esperança é aquele que deposita a sua fé, a sua confiança, não na sua realidade, em uma força maior, em nosso caso, em Deus, no caráter dele, na palavra dele. Alguém que tem esperança é alguém que sabe de onde veio e sabe para onde está indo, ainda que leia a sua realidade, ainda que olhe para a sua realidade, ainda que seja consciente das expectativas de vida. Não são poucas vezes que vão dizer para nós: olha, o teu corpo só dura 1 mês, o teu salário não chega no 5º dia útil, olha, o que você tem, a sua empresa vai durar X meses, X dias. Isso é a nossa realidade. A humanidade está indo de mal a pior, essa é a nossa realidade, e nós não fechamos os olhos para isso. Só que a nossa esperança não está naquilo que eu controlo, a nossa esperança não está nas minhas expectativas, a minha esperança não está na minha força, na minha sacada de mercado, não está nas minhas, no meu networking. A minha esperança está no Deus que me deu palavra, que já me salvou uma vez, que já me fez milagre, em quem eu tenho esperança. A minha esperança, ela percebe a minha realidade, mas deposita a fé nele, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A vida de fé não é uma vida isolada, é pé no chão. A espiritualidade não é para fazer você fugir das suas dores. A tua vida de fé não é para te isentar. Nós não queremos aqui te abstrair, te alucinar. O apóstolo Paulo diz que Abraão creu contra toda a expectativa, acreditou. Ele não fraquejou na fé ao considerar o seu corpo. Por quê? Porque por mais que Abraão fosse consciente das suas realidades, percebesse a sua realidade, a fé dele está depositada no caráter, não na demanda. Isso quer dizer, quando a nossa fé está depositada no caráter, quer dizer que ainda que, por mais que, apesar de, eu continuo crendo em Deus, porque Ele é. Se eu estou passando por dor agora, fazer o que? É o que tem para hoje. Oro,
peço ajuda, porque a oração e a espiritualidade é para me ajudar, é para te ajudar a dar conta dessa nossa vida, desse nosso corpo que em Abraão já era centenário e já estava dando sinais de morte. Mas Abraão não fraquejou na fé por considerar o seu corpo. Lembrou da promessa, não ficou com dúvida e foi fortificado pela fé. A fé dá força. A fé nos dá inteligência. E o que é inteligência de fé? Inteligência, querida, é capacidade de escolha. Se você tem fé, você tem inteligência para escolher. Diante dessa realidade que você está enfrentando, você vai desanimar ou vai animar? Vai desistir ou vai prosperar? O que você vai fazer? A fé te dá escolha. Não sei se você sabe, mas o teu cérebro, a tua massa cinzenta, não consegue interpretar realidades. Vou dizer de novo. Teu cérebro, tua massa cinzenta, não consegue interpretar a realidade. Quem diz para o teu cérebro se essa realidade é boa ou é ruim, é você. Ou seja, a tua realidade é interpretada por você. Lembra de Jesus dizendo que se teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz? É isso. Se o teu olho tiver fé, se você enxergar a tua vida a partir de Deus, você vai ver a tua realidade, mas você vai interpretar diferente, porque você vai interpretar a partir do que Deus coloca no teu coração e não do que você diz para você mesmo. Quero encerrar lendo e relendo o versículo 21. Abraão estava plenamente convencido de que o Deus que prometeu tinha poder de cumprir. Eu quero orar por você, por mim, por nós, perguntando sobre o que você está convencido. Eu sei que tem hora que a nossa dor é tão grande, grita tão alto, que parece que só tem essa voz dentro de nós. Eu espero que você não se convença disso. Às vezes parece que a morte é tão presente, tão forte, que só tem ela aí. Eu espero que você não se convença disso. Que haja em você luz, palavra, esperança. E o que é esperança? Crer apesar de, confiar ainda que, entregar mesmo que. A fé te ajuda a enxergar suas realidades, mas interpretar a partir de outra realidade, a realidade do Deus que te fez, que está contigo. Ainda que a gente ande pelo vale de sombra da morte, não tememos. Não é porque a gente não está vendo a morte, é porque a nossa vida não está presa à nossa realidade. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, paira sobre nossos sentimentos, nossos pensamentos. Por favor, alcance meus irmãos e irmãs e os ajude a interpretar a vida deles, a dor deles, a realidade deles a partir de outros parâmetros que não os deles. Porque nós supervalorizamos nossas dores. Nós interpretamos mal nossas realidades. A morte para nós, ela tem mais característica de ponto final do que de vírgula. A gente confunde vírgula com ponto final.
nós temos dificuldade de ler, de interpretar, nós não lidamos bem com nossas realidades, a gente não sabe olhar para a nossa realidade e ler a partir do Senhor, só sabemos ler a partir de nós mesmos, nós lemos a vida a partir daqui, e de onde a gente vê, os nossos morros são muito altos, nossas ladeiras não têm fim, nossas dores têm resumido a nossa vida. As violências que a gente vê, como vimos em Santa Catarina, parece que resume a nossa história. A corrupção parece que resume a nossa política. A pandemia parece que resume nossas notícias. Não é verdade. Então o Espírito Santo de Deus diz para nós o que é verdade. Fala, Deus. Que o teu Espírito possa nos ajudar a discernir, ouvir, ver, entender, esperançar, acreditar, mesmo que eu perceba minhas limitações, confiar, ainda que esteja doendo, aceitar, ainda que fale alto demais, lembrar da tua palavra, da tua promessa, ainda que as poluições me tomem. Por favor, nos leve a viver a partir da tua palavra e da fé que o Senhor nos dá. No nome santo de Jesus. Amém.